Diante de tantos desencarnes por coronavírus, os funerais estão acontecendo de imediato. Conforme orientação espiritual, é recomendável a espera de 24 horas para o funeral. Não há um conflito para os mesmos? O que se sabe é que o tempo do velório é um tempo menor. O tempo do velório é uma janela de tempo mais estreita. Mas o sepultamento, ele precisa respeitar as 24 horas, nem é, portanto, por conta das questões espirituais, mas é por conta da própria questão orgânica do ser humano. A gente hoje tem uma série de doenças que precisam ser confirmadas antes da gente dar o diagnóstico de um óbito, né? É a condição da catalepsia, da letargia que acontece, nós temos vários relatos na história nesse sentido. Então, a ideia hoje de se aguardar um tempo para o sepultamento é até para que isso possa ser efetivamente consolidado. Mas, até onde eu sei, o que está sendo reduzido é o tempo efetivo do velório, né? E aí a pessoa depois vai para o sepultamento no dia seguinte. Você não tem, assim, desencarnou, 1 hora depois sepulta, ou 2 horas depois sepulta. Você passa o período da noite, aí na manhã seguinte ou à tarde vai haver o sepultamento. Aí você pergunta sobre as conexões espirituais. Nessas circunstâncias em que a gente está vivendo, a gente tem notícia de que a quantidade de espíritos que estão trabalhando hoje é muito grande. A obra de Divaldo, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, nos assevera bastante claro que uma boa quantidade de espíritos estão do lado de fora da Terra hoje, trabalhando na harmonia do planeta, inspirando os cientistas, inspirando governantes, cuidando dos médicos, do pessoal de saúde. Você vai ter, por conta disso, uma assistência muito mais efetiva. Então, esses espíritos não estão cuidando só dessa parte, mas também do desligamento das pessoas. Nas circunstâncias que nós estamos lidando, há um socorro espiritual também bem significativo. Então, eles reduzem a janela de tempo do velório, tá certo? Mas a gente não pode dizer, olha, o velório é meia hora, então só tem meia hora de desencarne. Não, a pessoa passa horas para depois fazer o sepultamento. Não está sendo como era na época do Império Romano, que 1 hora após a morte, a pessoa já estava sepultada. Eu não tenho o hábito de abrir os comentários, não, mas hoje eu resolvi clicar e abrir, não deveria ter aberto, mas abri. E aqui tem muitas pessoas questionando a questão do tempo de sepultamento, que eu falei que... E aí estão comentando sobre a questão se houve ou não desligamento. Aqui tem uma pessoa falando de 12 horas entre a desencarne e o sepultamento. O que a gente tem hoje na nossa legislação está bem mexido por conta da Covid. Mas, ao mesmo tempo que as coisas estão mexidas do lado de cá, estão mexidas do lado de lá. Nós temos uma quantidade grande de espíritos que estão atuando. Aí, será que já deu desligamento? Será que já aconteceu? É possível desligamento antes das 24 horas? Sim, nós temos diversos casos de desligamento antes de 24 horas. Mas e se não deu tempo? Se não deu tempo, os espíritos têm mecanismos para isso, porque o fato de deixar as pessoas no corpo não é uma obrigação, é um processo pedagógico. Então, muitas vezes os espíritos poderiam tirar, pode, e por que não tira? Para deixar a lição com a pessoa. Então, eles deixam no corpo para um aprendizado, né? Principalmente as pessoas mais materialistas. E eles retiram a hora que eles quiserem, mas retiram a pessoa adormecida. Não dá para dizer que retirou, a pessoa vai sair consciente. Então, se, por exemplo, tem uma pessoa que eles querem retirar antes do sepultamento, eles retiram, é só retirar. Só que a pessoa vai desacordada. Vai acordar depois. Então, quem tem condição... quem tem condição de ser socorrido, socorre, uma boa parte socorrido desligado antes do período do sepultamento, outros que não teria condição são desligados mesmo assim e vai desacordar do mundo espiritual, e outros ficam por um tempo maior, em virtude da questão da lei do mérito, fica um pouquinho mais de tempo, porque sepultado ou não, ele estaria vinculado ao corpo, não é? O corpo vai só amanhã para o sepultamento.
Mas a pessoa fica ligada ainda naquela condição. Ele está entorpecido, não sabe o que está acontecendo. Aí depois eles vão lá e retiram. Mas eles podem tirar a hora que eles quiserem. Ninguém precisa ficar tão preocupado com isso, porque se houver a mínima condição de desligamento, eles vão fazer. Já leva mesmo que desacordado. Se for preciso ficar, vai ficar mais um tempinho e depois eles vêm retirar. Isso aí sempre funcionou assim, nunca foi diferente. Agora, quero dizer que não é com 24 horas que os espíritos desligam as pessoas. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso de Fábio, que com 2 horas ele é desligado. E no livro O Céu e o Inferno, a gente tem uma série de casos de espíritos que são desligados na hora do desencarne. Está desencarnando, está se desenlaçando, está saindo. Então, o caso de Antônio Cousteau, de Sidenier, são casos de espíritos que se desligaram logo ali, quando estava se dando o processo desencarnatório. Estava se dando a desencarnação e eles estavam também trabalhando o processo de desligamento deles quase que simultâneo.